Já o Palmeiras pode faturar algum troco com a possibilidade de transferência do Danilo, formado na base alviverde para o time do John Textor. Falo ainda sobre o sorteio da Copa do Brasil, com um baita clássico, tudo sobre o sorteio da Libertadores da América, sem nenhum brasileiro com motivos para comemorar, além das últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o sorteio da Libertadores da América para a fase de oitavas de final. Conmebol divulgou hoje toda a tabela de jogos até a grande decisão do principal torneio continental e dá para dizer que nenhum clube brasileiro deu sorte. Difíceis os jogos, embora para mim a situação mais delicada é a do São Paulo, que só tem pedreira. Nas oitavas de final, o Atlético Nacional da Colômbia, time que venceu, por exemplo, Bahia e Internacional como mandante, e acabou despachando o Bahia para a Sul-Americana. Se o São Paulo passa pelo Atlético Nacional, deve ter o Botafogo mais uma vez nas quartas de final. Vale a lembrança de que no ano passado o time carioca eliminou o São Paulo da Libertadores justamente nas quartas de final. Se o São Paulo avança pelo Botafogo, deve ter pela frente ou o River Plate ou o Palmeiras, pelo menos se no retrospecto e os favoritos seguirem na competição. A grande verdade é que o lado esquerdo da chave da Libertadores ficou bem mais complicado do que o direito. Isso porque ele reúne São Paulo, Botafogo, Palmeiras e River Plate, verdadeiros e reais candidatos ao título, enquanto do lado direito a gente tem o Flamengo despontando como grande favorito, embora o Fla tenha um primeiro jogo super complicado contra o Internacional, decisão no Beira-Rio. Se o Flamengo passa pelo Inter, deve ter o Estudiantes pela frente nas quartas de final e possivelmente o Racing na semifinal. Já o Fortaleza vai precisar melhorar bastante seu rendimento se quiser ter chance com o Vélez Sarsfield no primeiro mata-mata e com o Racing possivelmente no segundo. Hora de falar sobre Copa do Brasil. Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil foi conhecido nessa segunda-feira na sede da CBF e o principal jogo desse primeiro mata-mata será Corinthians e Palmeiras, adversários na final do Campeonato Paulista. A grande diferença é que inverte-se o mando. Corinthians decidiu o título do Paulistão na Neoquímica Arena. Agora ele faz o primeiro jogo em casa e decide a classificação para a próxima fase no Allianz Parque. Jogo dos mais importantes, talvez o mais interessante dessa oitavas, que representa ou garante outros jogos legais, como por exemplo Flamengo e Atlético Mineiro, jogo da ida no Maracanã, o jogo da volta na Arena MRV. Queria contar também que Internacional e Fluminense se enfrentam, São Paulo e Atlético Paranaense, Botafogo e Red Bull Bragantino, Bahia e Retrô. Já o Cruzeiro pega o CRB e o CSA pega o Vasco. Importante lembrar que todos os nomes que eu citei primeiro fazem o jogo de ida em casa e decidem a classificação para as quartas de final na condição de visitante. Hora de falar sobre o Palmeiras para responder se o Verdão pode faturar um troco com o Danilo. Você lembra dele? Volante revelado na base, um dos mais promissores do elenco e vendido em janeiro de 2023 para o Nottingham Forest. O início dele por lá foi extremamente promissor, mas Danilo acabou se contundindo e perdeu espaço na Inglaterra, tanto que o jornal Mail Sport informa que existem negociações para que ele troque o Nottingham Forest pelo Lyon, clube francês de John Textor. A operação geraria na casa dos 20 milhões de euros. Na hora lembrei que o Palmeiras, quando vendeu o Danilo, ficou com 10% da mais-valia, e aqui que vem a má notícia para o torcedor do Palmeiras. Verdão havia vendido o Danilo em janeiro de 2023 por 20 milhões de euros. Se o negócio com o Lyon for fechado por 20 milhões de euros, não há lucro para o Nottingham Forest, ou seja, o Palmeiras não fatura nenhum centavo na negociação, exceto pelo mecanismo de solidariedade, que é um pequeno percentual, que varia de 0 a 5% de acordo com o número de anos que o atleta passou nas categorias de base. Só para completar em relação ao Verdão, um número assustador que tem a ver com Abel Ferreira. O Abel tomou mais um cartão na derrota por 2-1 do Palmeiras para o Cruzeiro nesse domingo. E hoje o Abel tem mais de 20% dos cartões que o Palmeiras sofreu na temporada. O Palmeiras tem, em 35 partidas, 62 amarelos e 1 vermelho. Já o Abel soma 12 amarelos e 2 vermelhos nesse atual ano. São 22% dos cartões. O número de cartões do Abel representa 22% de tudo que atletas da linha e do gol sofreram de cartão desde o início da temporada. Você quer mais um número assustador? Desde que foi contratado no fim do ano de 2020, o Abel já soma 63 cartões amarelos e 11 vermelhos. Quero falar agora sobre o Palmeiras, ou sobre um ex-palmeirense, que pode render dinheiro ao Verdão. Será que pode? Eu me refiro a Endrick, centroavante revelado na base alviverde e que pertence ao Real Madrid. Nos últimos dias,
vários clubes foram associados ao Endrick como seus possíveis destinos. Já falaram em Juventus, em Chelsea, entre outros. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Endrick para descobrir o que há de verdade nessa história. Vou até precisar sobre de quem eu estou falando. Conversei com o pai do Endrick para entender se existe a chance de o atacante deixar o Real Madrid. E o que o pai do Endrick me contou é que foram 8 clubes europeus que procuraram o Real Madrid sugerindo empréstimos. Ele não quis citar nenhum time específico, mas falou sobre o número de 8. E que a decisão do presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, é de que não empresta nem vende o Endrick nessa janela de transferências. A avaliação interna é de que o Endrick precisa ser preparado porque ele representa o futuro do Real Madrid. Então ele segue no clube, ainda que não seja como titular nesse primeiro momento com o Xabi Alonso, novo treinador da equipe e também com a concorrência do Mbappé. Mas o Endrick faz parte dos planos do Real Madrid e segue no clube. Vale a lembrança de que, como clube formador, o Palmeiras teria direito a um percentual de qualquer negociação que envolva o Endrick enquanto o atleta estiver jogando futebol. Endrick, em seu primeiro ano de Real Madrid, disputou 37 jogos, com 7 gols e mais uma assistência. Negócio fechado com o Real Madrid, foi um dos maiores da história do futebol brasileiro. Hora de falar sobre o início da era Carlo Ancelotti. Começa nessa segunda-feira o trabalho em campo do treinador italiano. 14 atletas já haviam desembarcado na noite de ontem em São Paulo. Durante a madrugada, o Estevão se juntou a esse pessoal, ou seja, já são 15 jogadores ao longo dessa manhã, os últimos atletas que compõem os 23 convocados. Vale a lembrança de que a seleção brasileira joga na quinta-feira no Equador, contra o Equador. A partida vai ser disputada em Guayaquil. Seleção brasileira que ainda precisa de pontos para confirmar a classificação para a próxima Copa do Mundo. Os atletas que já haviam desembarcado na noite desse domingo: Wanderson, Bento, Richarlison, Alexandro, Andrei, Bruno Guimarães, Ederson, Alisson, Rafinha, Andreas Pereira, Antony, Martinelli, Vini Júnior, Hugo Souza e o Estevão. Importante lembrar que, desde que foi contratado, Carlo Ancelotti já fez vários programas no Brasil, entre eles como turista visitando o Cristo Redentor, mas também assistindo a partidas de futebol. Nesse domingo, ele esteve na Neoquímica Arena para assistir de perto a Corinthians e Vitória, jogo em 0-0. Hora de falar sobre uma dupla de atletas especulada em vários clubes de futebol no Brasil, mas que permanecerá em seus times. Eu me refiro a Matheus Fernandes e Diego Pituca. É que o Fernandes pelo Red Bull Bragantino no sábado e o Pituca nesse domingo pelo Santos completaram o 7º jogo. Dessa maneira estão impedidos de defender outros clubes no Campeonato Brasileiro. Há uma limitação, uma restrição. Eles até podem jogar em outras competições, mas imaginando que o Campeonato Brasileiro é o torneio que mais tem partidas, ninguém vai contratar um outro jogador com um impedimento justamente da utilização nesse campeonato. O Jair, volante do Vasco, que também havia sido especulado em outros times, entre eles o Ceará, foi outro a completar o 7º jogo nesse final de semana. Matheus Fernandes, 26 anos de idade, jogou 36 minutos na vitória do Red Bull contra o Vasco. O Jair entrou como titular nessa partida pelo Vasco contra o Red Bull. Já o Pituca entrou no segundo tempo da derrota do Santos contra o Botafogo e dessa maneira os três seguem em seus clubes. O Matheus Fernandes era pretendido pelo Atlético Mineiro por pedido como reivindicação do Cuca. Situação parecida em relação ao Pituca, mas ambos foram vetados pelo SIGA, o Centro de Inteligência do Futebol lá do Atlético, um órgão criado para buscar jogadores e para validar contratações. Pituca também era especulado no Bahia, no Fortaleza e no São Paulo, mas já dá para cravar que segue jogando no Peixe. A Juventus te procurou, foi até durante a live de ontem, porque vocês tinham perguntado se ele podia ir para a Juventus da Itália e tal. Aí o pai do Endrick me respondeu: Nicolas, foram 8 clubes do futebol europeu que fizeram propostas de empréstimo ao Real Madrid. E a resposta do Florentino Pérez foi de que não tem a intenção de negociar o Endrick com nenhum clube, nem por empréstimo nem definitivo. O Florentino Pérez tem na cabeça dele que o Endrick é o futuro do Real Madrid. Então, diante desse cenário, acho que dá para descartar essa história, tá bom? Boa noite, Nicolas. Notícias do Palmeiras. Estava falando sobre o Sosa, né? Essa informação talvez seja a principal. O Palmeiras só depende do Sosa para que o negócio seja fechado. O Forest está forçando a barra para ele sair. O Palmeiras já tem um acordo com o clube inglês. Se não rolar antes do Super Mundial, e a janela para o Super Mundial vai de 1º a 10 de junho, aí a ideia do Palmeiras
é contratá-lo para depois da competição internacional. Só mais uma sobre o Palmeiras, cara, um número estratosférico, um número genial. O Palmeiras do Abel Ferreira, na fase de grupos da Libertadores, disputou 30 jogos, tá? Você que tá aí, vamos fazer um teste com você. 30 jogos em fase de grupos de Libertadores, o Palmeiras do Abel. Quantas vitórias nesses 30 jogos você acha que o Palmeiras conseguiu? 15, 20, 22, 24. Acertou quem falou 26. Foram 26 vitórias em 30 jogos, com 2 empates e só 2 derrotas. O Palmeiras foi líder geral da fase de grupos da Libertadores em 6 dos últimos 8 anos, tá? E nesse período de 30 jogos com 26 vitórias, 92 gols pró e 25 gols contra. O Palmeiras deita e rola quando o assunto é fase de grupos da Libertadores da América. Boa noite, Nicola. Como é que vai ficar o Palmeiras após o Mundial com as prováveis saídas? Carla, não sei se vai sair tanta gente, não. O Estevão é uma certeza, jogador negociado com o Chelsea. Há muitas sondagens. O Piquerez eu acho que é uma possibilidade real de saída. Existe muita expectativa no mercado europeu em relação ao Piquerez e ele pediu para ser negociado pelo Palmeiras. Mas o Aníbal Moreno, que interessa ao Boca Juniors, não deve sair. Rafael Veiga, muito barulho, mas até agora nada oficial. Eu acho que tem até mais chance de chegar gente do que de sair. E aí até tem uma informação importante que eu venho trazendo desde o início da semana para vocês, do Palmeiras. O Ramon Sosa só não virou jogador do Palmeiras ainda porque ele não aceitou a oferta alviverde. Entre Palmeiras e Nottingham Forest há um acerto, tá? O Palmeiras prometeu pagar 14 milhões de euros entre valor fixo e bônus para ter o atacante paraguaio de 25 anos de idade. O Ramon Sosa é que tem freado esse acordo porque ele defende a ideia de continuar jogando no futebol inglês, embora o Nottingham Forest já tenha deixado bem claro que não pretende mantê-lo. A ideia é utilizar a vaga do Sosa com jogadores do Botafogo. Ontem eu fui o primeiro a contar que o Igor Jesus tem negociação com o Forest, a proposta é de 22 milhões de euros. Depois o canal do Thiago Franklin contou que além do Igor Jesus também há um interesse no Jair. E aí depois uma outra pessoa me contou que tem mais um jogador envolvido, outro alvo, é o Cuiabano. Esse também eu publiquei com exclusividade hoje pela manhã. Então, dos 3 alvos do Nottingham Forest, 2 você soube primeiro através desse canal. Do Igor Jesus, proposta de 22 milhões de euros. Hoje eu conversei com o empresário do Jair e ele falou que ainda não há um valor definido, embora exista o interesse do Forest na contratação do ex-zagueiro do Santos. O Santos pagou 12 milhões de euros, além do Tiquinho, para conseguir. O Botafogo pagou ao Santos 12 milhões de euros mais o Tiquinho, para conseguir a contratação do Jair no início do ano. O Cuiabano que chegou bem mais barato, 1.400.000 euros junto ao Grêmio. Cuiabano que tem jogado bem numa segunda linha, mais avançado, com liberdade. Então a ideia do Nottingham Forest, do magnata grego Evangelos Marinakis, é fechar com esse trio logo depois do Super Mundial. A ideia é fechar por agora, os caras disputam o Super Mundial pelo Botafogo e se transferem para a Inglaterra na sequência. Fala, família, então é isso, ficamos com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de dar aquela moral pra gente, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Valeu, rapaziada, um grande abraço no seu coração, nos segue aí para mais atualizações do Verdão. Até o próximo vídeo, vamos com tudo e vamos embora, vamos que vamos pra cima, fui.